Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Nós vamos continuar a nossa 20ª semana, certo? Vocês tiveram aí um final de semana prolongado, né? Que ontem foi feriado, o dia do padroeiro, né? Da cidade. Então, a tarefa que seria ontem, segunda-feira, nós vamos fazer hoje, né? Hoje vão ser duas postagens. Eu vou postar a aula 3 e a aula 4. Então, hoje, terça-feira, nós vamos ter duas postagens, ok? Dia 17 de agosto. A primeira postagem, que seria referente à aula de ontem, é a aula 3, tá? História e Geografia. Vocês vão fazer a leitura e aí na página de atividades, o exercício número 2 não dá para fazer lá no livro. Então, o que eu fiz? Eu abri uma folha na atividade impressa para vocês fazerem lá, tá bom? Então, a atividade 2 dessa página vocês vão fazer na atividade impressa. Então, vocês lembram que em História e Geografia nós vamos começar a falar sobre a formação das cidades. E como atividade inicial, vocês fizeram aquele porta-retrato, né, representando a nossa cidade de Paraná. E aqui nós temos o quê? Algumas páginas que vocês vão ler sobre formação de cidades. Como é que as cidades começaram? As primeiras cidades que existiram no mundo, né? Então, assim, o que a gente chama de cidade hoje em dia, certo? Hoje, na verdade, a gente usa mais o nome município, certo? E esse município, ele geralmente é dividido na parte rural e a parte urbana, que é a parte que as pessoas chamam realmente de cidade, né? E o que elas têm em comum, certo? As residências, um espaço onde tem mais residência, outro espaço onde você tem mais comércios e serviços, né? Uma parte que é mais rural, do campo, e outra parte que é mais da cidade, né? E aí vocês veem algumas figuras, né, representando algumas cidades no livro de vocês. Então eu quero que vocês leiam, que eu só estou assim comentando por cima o que está aí. Mas tem muito mais atrás dessa leitura. Então é preciso, é importantíssimo que vocês façam a leitura desse conteúdo, dessas páginas, ok? Então depois que ler essa parte aqui, ela vai continuar falando da formação das cidades. Qual é o motivo por que uma cidade começa a se organizar? Qual é o motivo, né, de algumas cidades surgirem no planeta, né, em qualquer parte do planeta? Aí nesse pedaço aqui, ele vai falar de alguns exemplos que vocês vão ler, tá? Algumas cidades aqui brasileiras, como é que elas surgiram? Qual foi o principal motivo por que elas surgiram, certo? E lá na parte de desenvolvimento do ser humano, né, nós temos aqui os sedentários, lembram deles? Aqueles grupos de humanos que com a evolução da inteligência, eles começaram, ao invés de ficar andando para lá e para cá, sem local fixo, né? Eles começaram a ficar sedentários, ou seja, ficar no lugar só. E aí começaram a praticar agricultura, pecuária, criar animais, né? E com isso, formando o quê? As primeiras cidades, né? O inicial de uma cidade, as primeiras vilas, os primeiros acampamentos, que futuramente se tornariam cidades, no caso, né? E nessa próxima página aqui vai falar sobre o desenvolvimento das cidades ao longo da história da humanidade, né? Então, assim, as primeiras cidades que existiram, como na Mesopotâmia, né, há 6.000 anos, mais ou menos. Então, nós tivemos importantes cidades que começaram por lá, certo? Aí, nessa leitura, você vai ouvir falar um pouco sobre isso, sobre as técnicas que eles usavam para produzir, né? Por exemplo, na agricultura, a pecuária, a criação de animais. Isso tudo ajudava a concentrar pessoas no mesmo lugar e começar as pequenas aldeias, certo? Aqui também vai falar da importância que para as cidades crescerem perto dos rios, né? Como de Paraná, por exemplo, ela em volta do Rio Machado, né? Por que essas cidades cresciam perto de rios, né? Por conta do acesso à água mais fácil. E a maneira que certas cidades, como na Mesopotâmia, por exemplo, eles encontraram de usar essa água da melhor forma possível, como, por exemplo, para irrigar as plantas, né, e os locais que eles precisavam. E eles foram inventando tecnologias e técnicas diferentes para usar essas águas por onde cresciam as cidades por perto, né? Então, assim, você vai ver que muitas cidades iniciaram perto de rios, pela facilidade do uso da água, né? E com isso, a produção
de todos os alimentos, na agricultura, com os animais, vão se criando o quê? Mais tecnologias, né? Como arados, carroças, né? Eles vão criando coisas, situações e também instrumentos para ajudar no trabalho do dia a dia. Isso vai fazendo também com que as cidades vão crescendo também. Outra coisa importante que vocês vão encontrar nessa leitura são os comerciantes, o comércio, né? A venda e a compra de elementos, de produtos, de alimentos e tudo mais. Por que os comerciantes foram importantes, né? Uma das coisas que começou a crescer quando as cidades começaram a surgir, nas pequenas aldeias, foi a troca de produtos, tanto alimentos ou qualquer outro tipo de produtos que eles precisassem. E quem fazia essa troca? Quem era o responsável por fazer essas trocas, quando nem se havia o dinheiro? Era tudo na base da troca mesmo. Eram os comerciantes. Então, os locais onde os comerciantes ficavam, né, que era o ponto de divisa ali entre a área rural e o ponto de troca, foram começando a crescer cidades também, né? O local onde ficavam os comerciantes. As pessoas começaram a se concentrar e formar pequenas aldeias. E assim nós vamos vendo o desenvolvimento das cidades. Então é importante vocês lerem que o que eu estou falando aqui por cima está escrito aí com os exemplos e com maior explicação, tá? Aí você tem a atividade da próxima página, que é a número 1, diz assim: relacione os motivos, ou seja, o porquê, né? Os motivos que levaram à expansão das cidades há mais de 4.000 anos. Então você vai ler no texto e vai ver quais foram os motivos que levaram as aldeias a crescerem e virarem cidades há mais de 4.000 anos atrás. Aquela parte ali que fala do desenvolvimento, da Mesopotâmia e tudo mais, tá? Essa número 2 aqui, presta atenção. Essa número 2 aqui é ela que você vai fazer lá na atividade impressa. Você não vai fazer aqui porque não tem espaço no livro. Eu deixei uma folha na atividade impressa para você fazer, tá? Eu vou ler para vocês. O que você sabe sobre sua cidade? Para responder, elabore um texto descritivo no caderno. Aí, como a gente não está trabalhando com caderno, por isso que eu deixei essa folha lá. Você vai elaborar esse texto, mas não vai ser no caderno, vai ser lá na folha impressa, tá? Com base no roteiro de questões a seguir. Você vai seguir este roteiro que está escrito aqui, ó, tá? E baseado nesse roteiro aqui, você vai fazer o seu texto sobre a sua cidade, certo? Você vai dizer, quando pensa na sua cidade, qual é a primeira coisa que vem na sua mente, certo? Então, aí eu vou delimitar aqui para você. Como são as ruas das nossas cidades, parques, praças, construções, aí você explica lá, você diz como é. Isso que é descrever, né? Descrever é dizer como é. Se há hospitais ou não, escolas, unidades, aí você comenta. Como é o comércio de Paraná, da nossa cidade? Isso aqui você está fazendo sobre a nossa cidade, tá? Você vai falar se há lojas, se há lojas grandes, pequenas, se tem shopping, se não tem, se tem supermercados, se tem feiras. Você vai explicar isso aqui, ó. Há uma parte mais antiga na nossa cidade? O que podemos encontrar na parte mais antiga da nossa cidade? Você sabia que Rondônia, né, é um dos estados mais novos aqui do Brasil. Então, ele cresceu com o desenvolvimento de alguns elementos, como, por exemplo, o ciclo do ouro, que houve uma época que vieram buscar ouro aqui, né, em Rondônia, e depois com o ciclo da borracha, que foram fazer o quê? A produção da borracha, né? Então eles tinham que tirar o látex da seringueira e que aqui tinha muitas seringueiras aqui em Rondônia, então vieram muitas pessoas morar aqui, né? Para poder fazer o uso dessa extração aí e ganhar dinheiro com isso. Sabia disso? E de Paraná, por exemplo, né? Teve acampamentos de ciclo da borracha, por exemplo, mas o que fez assim de Paraná crescer bastante, pode pesquisar aí, foram a vinda das linhas telegráficas e telefones, né, da época do Marechal Rondon. Por isso que Rondônia chama Rondônia, né, em homenagem a ele. Você sabia disso? E sabe onde essa parte antiga, onde o Marechal Rondon morou, até fazer a construção dessas linhas telegráficas? Um pouquinho ali para o centro da cidade, ali tem uma casa na frente
da igreja, né, de uma igreja católica, a Igreja Dom Bosco. Essa casa é a casa do Marechal Rondon, né, que é o nosso museu, inclusive. Se um dia você puder visitar, é muito legal. Conta um pouco da história daqui de Ji-Paraná. Ali é uma das partes mais antigas daqui. Então, assim, aí você vai continuar falando. Foi criado ou construído algo novo recentemente? O que mais, assim, mais novo você viu de construção na nossa cidade? Ela está próxima ou distante do meio rural, né? Nós temos uma parte da urbana e temos uma parte rural. Como os habitantes dela vivem, moram e trabalham na cidade, a maioria? O que os habitantes da cidade produzem? Tem fábricas na nossa cidade? O que eles compram fora da cidade, que não tem aqui na nossa cidade, que a gente precisa trazer de fora, por exemplo? Nossa cidade é considerada grande, pequena? Com que outras características você descreveria a nossa cidade? Então, você vai fazer um texto, tá? Não precisa ter tudo que está aqui, mas isso aqui é para te dar uma orientação, para você saber mais ou menos o que você pode falar no seu texto sobre a nossa cidade. Se tiver algumas coisas que você queira falar e não está sabendo, vai lá, não tem problema você pesquisar, tá bom? O importante é você fazer o texto lá na folha impressa. Depois que você fez o texto, aí tem essa atividade da número 3. De que modo o comércio contribuiu para o crescimento das cidades? Aí não está falando da nossa cidade, está falando lá 4.000 anos atrás, tá? Aí você lê o texto novamente que lá está falando sobre a importância dos comerciantes na época antiga, ok? Vamos lá para a atividade impressa que eu vou mostrar onde você vai fazer o texto da número 2. Então, você viu que eu expliquei como é para fazer a número 2. É um texto seguindo aquelas orientações sobre o que você pode falar a respeito da nossa cidade de Paraná. Então, o nosso município, a nossa cidade de Paraná, você vai pensar e escrever como ela é de acordo com aquelas orientações e aqui nesse espaço, tá? Bem facinho, eu já deixei esse espaço para isso, para fazer o texto lá da página 40, né, do exercício número 2, ok? Nessa atividade da aula 3 é só. Aí o próximo vídeo que você tem que assistir é da aula 4, tá? Hoje ainda.